Oi pessoal, tudo bem? Eu estou muito bem. Pessoal, na aula de hoje eu vou apresentar para vocês alguns mais sinais em verbos. Lembra que na nossa aula eu disse que eu ia dividir as videoaulas por partes para o vídeo não ficar muito longo? Então essa aula de hoje vai ser a parte 3, a terceira parte dos verbos com relação aos verbos. Lembrando também, pessoal, que os verbos, eles não são conjugados na língua de sinais. Lembra? Por exemplo, se eu querer dizer o verbo cantar, cantar. Então, cantar, eu canto, tu canta, eles cantam, nós cantamos. Não precisa conjugar os verbos, porque na língua de sinais, na língua em Libras, o verbo cantar é um só, então cantar, não tem conjugação. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, o primeiro sinal, verbo que eu preparei para vocês nessa aula de hoje, né? Lembrando que o verbo cantar você já aprendeu. Então, o verbo apagar é como se fosse uma borracha, você apagasse algo mesmo, né, da sua vida, tirando a pessoa apagar. Vou passar uma borracha, apagar. Então esse verbo é apagar. Com a configuração em A e passa na mão. Apagar. Ou excluir também, apagar, excluir é um sentido só, não faz diferença. Outro verbo, acusar. Lembra do verbo conhecer? Então, prazer de conhecer, que eu ensinei aqui? Então, o verbo acusar é com essa configuração. Acusar, apontar a pessoa, acusar. Assim. Então, o conhecer aqui, com essa batidinha no queixo. Então, prazer de conhecer, ou conhecer. O prazer, conhecer. E o verbo acusar. Acusar. Outro verbo, viajar. Esse verbo no sentido como fosse vendo a fumaça do trem, né, no ar, viajando, viajar. É com esse movimento. Viajar. Agora você fala viajar de avião. Esse sinal, né, de avião, configuração em Y, você faz viajar, decolar, vou decolar. Então, viajar de avião. Viajar e viajar no sentido. Então, outro verbo é mudar ou trocar. Com essa configuração assim, fazendo esse movimento, mudar ou trocar é a mesma coisa. Então, mudar, trocar, tanto faz. Outro verbo é aconselhar. Você passando a mão assim, aconselhar, aconselhando, com esse movimento assim, aconselhar. Outro verbo é aproveitar. Então, o verbo resolver. Esse verbo aqui, no sentido assim, ou no sentido de lembrou de alguma coisa, eu vou resolver algo. Então, resolver, resolver. Com esse movimento aqui, o verbo resolver. Agora, o verbo aproveitar é como se fosse no sentido de, com esse movimento também, do verbo resolver, como fosse vou resolver. Esse, só que é em Y, a diferença é essa. Aproveitar. Com esse movimento, aproveitar. Outro verbo, né, o sinal na língua de sinais. Abraçar. Esse sinal muito fácil, né, no sentido de abraçar alguém, alguma pessoa mesmo. Abraçar. Assistir. Esse assistir no sentido de assistir alguma coisa. Agora, se for falar assistir televisão ou assistir um filme, então, verbo assistir, no sentido de ver ou de assistir mesmo. Batizar. Batizar, pessoal, ele tem esse batizar, que é como se fosse a água do batismo na igreja católica, batizar, e tem o batizar nesse sentido de mergulhar mesmo na água, no rio ou
piscina. Esse batizar dentro da água mesmo, ó, batizar. Tem esses dois verbos também. Anunciar. Lembra que eu mostrei para vocês o avisar? Configuração em Y, saindo da boca, avisar. Eu te avisei, você me avisa, você me avisou. Então, avisar. Agora, o anunciar é configuração também em Y. Você tira, saindo no sentido da boca, anunciar, como fosse um anúncio para uma multidão de pessoas na internet, na televisão, ou em um grupo, em uma sala de aula, vou anunciar para mais pessoas. Então, anunciar. Brincar, configuração em Y também, você faz esse movimento, brincar. Brincar. Agora, o verbo brigar. Essa configuração aqui de mão é cruzando um dedo do outro, assim, brigar. Esse brigar aqui, pessoal, ele é de briga física mesmo, agressão física mesmo, briga. Agora tem esse brigar aqui de verbal, que é aquela briga de discutir mesmo, só de falas. E esse é o brigar de porrada mesmo, de agressão física, brigar. Desenvolver. Desenvolver, então a pessoa está desenvolvendo, está crescendo. Desenvolver. Capacitar. A configuração em A, você faz esse movimento. Capacitar. Capacitar. O morrer, esse verbo morrer. Então, eu dizer um fato, né, verídico, que meu pai já faleceu. Então, meu pai morreu. Percebe que eu não conjuguei o verbo morreu? É morrer mesmo, morrer. Então, esse sinal é de homem, lembra? É sinal de homem. Com esse sinal de homem fazendo assim, como fosse um beijo na mão aqui, é pai. Pai. E aqui, sinal de mulher, fazendo assim, mãe. Então, meu, sinal de meu, pai morreu. Uma frase para vocês aprenderem, a estrutura da frase também. Outro verbo, então, cursar. Esse cursar, pessoal, é no sentido de cursar um curso, duas vezes, assim, cursar. Agora, se for só fazendo esse movimento assim, é cor cinza, esfregando assim, cor cinza. Então, é cursar, tem essa diferença também. Se você, pessoal, fazer esse movimento em circular e assim, é Constituição Federal. Então, Constituição Federal. Então, cursar é só assim, cursar. Um outro sinal é pecar. Essa configuração aqui em mão, batendo assim, pecar. Pecar. Se você trazer assim, é viver, é o verbo viver, vida, viver. Então, pecar, assim, com essa configuração, batendo, é pecar. Um outro sinal, outro verbo de descobrir. Sentido de descobrir, pegou algo no fraga ali, descobrir, viu no momento, descobrir. Agora, no sinal de perceber, então descobrir e perceber, então perceber, é perceber. Sinal de perceber, configuração aqui em V fazendo esse movimento, perceber. Então, descobrir e perceber. O sinal de querer, eu quero, trago pra mim, eu quero. Então, você quer, não, eu quero. Então, não precisa dizer o eu quero, então só trazer pra mim, então, eu já estou referindo o que eu quero, querer. Então, só apenas querer, verbo querer. O sorrir é como se fosse o desenho do sorriso mesmo.
sorrir. Outro sinal, representar. Configuração em R, você representa. Ou representar alguém, alguma coisa. Lembra que eu, assim, mostrar, apresentar para vocês, ou mostrar, esse é representar em R. Então, esse é ajudar, dar uma mãozinha, uma força para alguém, ajudar, apresentar ou mostrar, e esse é representar, certo? Agora, o varrer. O varrer é fazer um movimento de varrer mesmo, assim, ou assim. É um movimento que você faz mesmo de varrer. Sim, uns faz assim ou assim, movimento de varrer. Outro verbo, abrir. A configuração em B, você imagina uma janela, você abrindo uma janela. Abrir, verbo abrir. Fechar e abrir. Agora, acabar. Verbo acabar. Acabou. Acabou, chega. Acabou. Então, verbo acabar. O verbo calmar. Calma. Calmar. Esse movimento. Calmar. Calmar. Acalmar. O verbo conhecer. Conhecer batidinho. Configuração em B. Conhecer. O verbo de acompanhar, no sentido de acompanhar. Assim, você vai acompanhando. Acompanhar, no sentido de acompanhar. Agora, o acordar é o movimento mesmo, que você acorda, espreguiçando. Acordar, fazendo o movimento de espreguiçar. Acordar. O verbo amor. Esse é o sinal de verbo, o verbo amor. Fazendo esse movimento no peito de amor. Amor. Adiantar, como fosse um reloginho. Atrasar, trazendo o ponteirinho do relógio para trás. Atrasar, adiantar. Aumentar, no sentido de aumentar. Aumentar, crescer alguma coisa, aumentar. Buscar. Lembra no escolher, o verbo escolher? Agora esse é buscar. Sentido de pegar alguma coisa, buscar. O cantar, que eu já mostrei para vocês. O cansar. O verbo cansar, lembra do verbo querer? Querer. O querer você faz já com esse movimento de cansaço mesmo. Já encolhe o corpo. Cansado. Estou cansado. Cansado. Então, cansar. Cansar. O verbo castigar, no sentido do joelho, assim, joelhado. Castigar. Castigar. O verbo chegar. Chegou. Chegar. Começar. Começar. Então, chegar, começar. Sentido de começou, daqui para frente agora. Começou, começar. E o verbo continuar. Configuração em V, fazendo esse movimento de continuar. Então, na próxima aula, continuamos com mais sinais em libras para você. Então, um beijo e até a próxima aula, pessoal.